Então, neste vídeo vamos concluir a resolução do exercício 2. Falta-nos proteger o algoritmo para que não aceite níveis repetidos. Então, vamos aqui ao Flogoritmo. Aliás, vamos primeiro aqui relembrar o que acabámos de ver sobre o raciocínio que temos que fazer e acabámos de ver que o valor que nós introduzimos de novo e que está na posição I tem que ser comparado com os anteriores desde 0 até ao anterior, e o anterior, se o último está na posição I, então o anterior está na posição I-1. Ora, como é que nós podemos fazer isso? Então, significa que após ser lido o valor, o NIF, vamos colocar aqui um ciclo onde vai ser feita precisamente essa verificação. Portanto, aliás, vai percorrer... Tem que ser um ciclo que vai percorrer desde 0 até, como acabámos de ver, I-1, sendo que o valor atual neste ciclo, em cada instante, é o I, é dado pela variável I, pelo valor que está guardado na variável I. Então, nós queremos que aqui a verificação, para ver se o NIF é repetido, seja feita desde 0 até ao valor imediatamente anterior, e o valor imediatamente anterior é dado pelo índice I-1. Precisamos de arranjar aqui uma variável que percorra, que assuma estes valores, não é? Para percorrer, então, o vetor, eu vou chamar a essa variável contador. Podia chamar, por exemplo, J, que também é uma letra usada, muito usada neste contexto, mas para verem melhor que são valores diferentes, que são letras diferentes, vamos chamar-lhe contador. E o que é que nós temos que verificar, então? Temos que verificar se, e portanto temos aqui uma estrutura de decisão, se o último valor que foi lido e que é guardado no vetor de NIFs na posição I, temos que comparar este valor com os valores anteriores. E os valores anteriores estão guardados também no vetor de NIFs. Em que posições? Então, os anteriores são os que vão de 0 até I-1 e todos esses valores, em cada posição, são dados, a posição é dada por esta variável, pelo valor desta variável, que se chama contador. Ou seja, o que nós temos que comparar é, então, o último valor que foi introduzido e que está na posição I, com os valores anteriores e que estão nas posições dadas pela variável contador. Vamos comparar isso, ou seja, eu quero ver se o valor atual for igual a algum dos anteriores, então vamos, por exemplo, fazer aqui uma chamada de atenção, colocamos aqui um escrever, onde vamos indicar ao utilizador, não era isto que eu queria, vamos utilizar, então, vamos indicar ao utilizador que o NIF que existe já está introduzido, não é? E pedimos para introduzir outro NIF. Cá está. E, portanto, já está a funcionar esta parte. Vamos lá verificar se está tudo bem. Ainda não declarei a variável contador, não é? Então tenho que a declarar. Vamos aqui acima. É também uma variável do tipo inteiro. Portanto, pode ser juntamente com estas outras variáveis do tipo inteiro. E agora vamos gravar. Então vamos lá executar. E ver executar. Vamos pôr maior. Então vamos supor que temos, por exemplo, 7 funcionários. E vamos dizer que o NIF do primeiro funcionário, por exemplo, é 12. O outro será, por exemplo, 20. A seguir, 29. E agora pode ser ainda 30. São 7. Agora vamos colocar um repetido. Ok? Vamos supor o 20. E o que é que acontece? Portanto, se o NIF do quinto funcionário for 20, aparece uma mensagem a dizer que o NIF já existe, por favor indique outro NIF. E atenção, o que é que acontece a seguir? Esta mensagem está correta, mas a seguir vai pedir o NIF do sexto funcionário e deveria pedir novamente o NIF do quinto funcionário. Então, está aqui alguma coisa que ainda não está correta. Ou seja, dá a mensagem de erro, mensagem de aviso, porque já temos um número de contribuinte com o mesmo valor, mas não volta a pedir. Então, o que falta, vamos interromper aqui a execução, ali, parando aqui no stop, vamos voltar aqui ao algoritmo. Então, o que é que falta? Falta, além
aqui desta mensagem de aviso, falta voltar a pedir. Ou seja, esta parte toda que nós temos aqui, este código todo, tem que ser repetido, ou seja, nós temos que voltar a pedir o NIF do mesmo funcionário e voltar a ler, no caso de ter sido encontrado um NIF igual àquele que acabou de ser introduzido. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, vamos ver como é que podemos resolver esta situação, que é uma situação que ainda não nos tinha surgido. Então, vamos fazer aqui um raciocínio que é, quando esta situação acontecer, nós queremos que isto tudo seja repetido e, portanto, todas estas instruções podem ir para dentro de um ciclo faça e vamos fazer isso. Então, vamos lá colocar todas estas instruções que têm que ser repetidas caso o número de contribuinte já tenha sido indicado. Aqui também o ciclo onde é feita a tal comparação. Então, reparem, temos este ciclo faça, onde as instruções voltam a ser repetidas. E agora, quando é que nós queremos que isto seja repetido? Quando o NIF já existir. Então, vamos usar aqui uma técnica que é, vamos criar uma variável nova, eu já vou declará-la. Vou chamar a essa variável repetido, e esta variável é uma variável que me vai indicar se o número de contribuinte já está repetido ou não, ou seja, se já existe ou não. E vamos dizer que se já existir esse valor, o valor desta variável passa a ser 1, quando não existe, o valor da variável é 0. Ou seja, antes de fazer o teste, antes de irmos testar se o valor do novo NIF existe ou não, essa variável tem o valor, a variável que eu chamei repetido, tem o valor 0. Depois começa o ciclo para ver se este novo NIF é igual a algum dos anteriores. Se for, essa variável toma o valor 1, correto? E queremos que isto se repita quando? Eu quero voltar a pedir o NIF ao funcionário quando esta variável, a variável repetido, for igual a 1. Correto? Vamos lá declarar a variável, que ainda não declarei. Ora, repetido, vamos declará-la. Repetido, é assim, eu coloquei uma variável do tipo inteiro porque podia ser de outro tipo, mas é uma variável do tipo inteiro, como nós já falámos, ocupa pouco espaço em memória, portanto é uma boa solução. E vamos testar se, quando encontrar, já volta a pedir para o mesmo funcionário ou não. Portanto, indica a quantidade de funcionários da empresa, vamos colocar 7, se o primeiro for 12, se o outro for 56, a seguir 29, 39, e agora vamos colocar, por exemplo, 12 novamente, mensagem de aviso a dizer que já existe, indica outro NIF e volta a pedir o NIF do quinto funcionário. E se me enganar outra vez, se eu agora colocar, por exemplo, 56, outro NIF que já existe, volta a pedir à mesma o NIF do quinto funcionário, certo? Se colocarmos um NIF que ainda não existe, por exemplo, 22, então já pede o NIF do funcionário, do sexto funcionário. Se eu agora colocar também outro NIF que já existe para o sexto funcionário, 29, outra vez a mensagem. Se eu agora colocar, por exemplo, o 22, que tinha colocado, o 22 não, o 29 que tinha colocado mesmo agora há pouco, volta a dar a mensagem de alerta, vamos pôr 90, sétimo, 77 e terminou. Ok? Portanto, esta parte também já está a funcionar. Este raciocínio era novo, nós nunca o tínhamos feito nas aulas, mas é um raciocínio que também é muito importante. Por fim, vamos otimizar aqui uma questão, que é o que está agora a acontecer, e isso depois peço-vos para vocês fazerem a simulação passo a passo, para verem, é que este ciclo
é percorrido sempre desde o início até ao último elemento. Agora, imaginem que, e vamos ver aqui isso no ficheiro Excel, imaginem que eu tenho isto praticamente tudo preenchido e aqui estamos a fazer a simulação com poucos elementos, não é? Se estivermos a falar de uma empresa grande, nós podemos ter centenas ou até milhares de funcionários e quando se está a atribuir o NIF, aliás, imaginem que o problema era feita a comparação e encontrava-se logo o primeiro, ou o segundo, ou dos primeiros, encontrava-se que o NIF já existia. Então o que é que o algoritmo ia fazer? Ia continuar a percorrer o vetor até ao final. Ora, isso não é uma boa prática, o algoritmo não fica otimizado. Ou seja, se eu aqui estou a introduzir aqui vários NIFs, e se agora, mais para a frente, introduzir logo um dos primeiros, 45, o que o algoritmo neste momento está a fazer é ir comparar este último com todos os outros, ok? Encontra aqui este igual, mas depois continua a percorrer para ver se mais algum é igual. Ora, isso não nos interessa, desde que encontre um que seja igual, já chega para pedir novamente o NIF ao utilizador, correto? Então vamos solucionar essa questão. E como é que vamos fazer isso? Então, vamos utilizar um artifício que é utilizado nesta situação e noutras para forçarmos a sair do ciclo quando for necessário. Ora, nós sabemos que este ciclo para vai ser executado enquanto a variável contador tiver o valor 0, tiver um valor de 0 até i menos 1. Então, se a variável contador tiver um valor maior que o último, o ciclo para deixa de ser executado. Então é isso que nós vamos fazer nesta situação. Portanto, se ocorrer esta situação, nós queremos que automaticamente o algoritmo saia deste ciclo para e volte a pedir ao utilizador para introduzir um novo NIF. Então vamos forçar que isso aconteça, dizendo aqui que a variável contador passa a ter o valor igual a i, ok? Que já é um valor maior que o último que nós temos aqui. Se executarem um algoritmo tal como está, visualmente não vão ver diferença nenhuma relativamente à versão que tínhamos anteriormente. Esta diferença só é visível se nós executarmos o algoritmo passo a passo. Eu vou fazer isso num vídeo à parte, porque ainda demora algum tempo, e é só para detalhar esta explicação. Para terminar, dizer-vos que falta proteger, por exemplo, aqui o número de identificação fiscal, o NIF, tem que ser um valor positivo, ou seja, nós aqui devemos de introduzir um ciclo faça de tal forma que estas duas instruções fiquem dentro desse ciclo faça, para que quando este valor for negativo ou até zero, o ciclo seja repetido, ok? E, portanto, volto a pedir para forçar a que seja um número positivo. Volto a dizer também que não vamos aqui entrar em consideração com o facto do NIF ter que ter obrigatoriamente 9 dígitos, isso fica para vermos mais tarde. E por agora ficamos então por aqui. Falta... Pronto, penso que é só, isto é o essencial deste exercício. Eu depois vou fazer só um vídeo onde vou mostrar então a diferença da execução passo a passo com este contador e com esta instrução e sem esta instrução. Então até ao próximo vídeo e bom trabalho.